Seguinte, a gente já viu até agora a questão dos conceitos da orientação a objetos e o que eu passei foi esse programa do quadrado lá. Foi isso? Com base nisso, a ideia é da gente poder fechar os conceitos, né? Bom, mas o que que acontece? Primeiro, vamos reforçar aquilo que a gente já viu, porque provavelmente agora, depois de ter feito alguns exercícios, talvez surgiram algumas dúvidas aí, ou não, né? É, primeiro, então, sempre que a gente for trabalhar em questão de orientação a objetos, a gente vai ter esse formato de criar o diagrama. O diagrama tem que ser o que vai fazer primeiro, porque através do diagrama a gente vai entender o que deve ser implementado, ou como é que deve ser implementado, né? Então, o que a gente tem é essa parte onde eu tenho lá, que é a classe. Que a gente começou falando lá no início da disciplina. O que que é uma classe, né? Então, a classe é um conjunto de características que são comuns ali no caso, né? Que vai gerar a classe. Então, eu vou ter a questão de que eu tenho o quadrado, né? Dentro da ideia do quadrado, ele vai fazer operações diferentes do que a gente fazia na programação estruturada, onde eu leio tudo, leio, escrevo, faço tudo junto, certo? E voltando a reforçar, o problema da programação estruturada é o quê? Ela não é que não é eficiente, ela é eficiente, mas ela delimita o processo porque ela mistura todas as partes. E quando a gente passa a ter um projeto grande, projeto que leva em consideração que é um ambiente corporativo, se eu fizer tudo junto, eu vou ler, eu vou escrever, eu vou calcular, eu vou fazer tudo junto, o problema é que em projetos grandes ele vai criar um código que eu não consigo ampliar a quantidade de pessoas para poder fazer, para poder ajudar a deixar o trabalho mais rápido, certo? O exemplo é, vamos dizer, um pedreiro consegue construir uma casa. Se ele precisar construir um prédio que ele segue todo o mesmo padrão, seguindo o formato que está, ele vai ter que ter uma outra forma de poder trabalhar, porque senão não vai ser eficiente, não vai conseguir fazer do mesmo jeito que seria a casa, certo? E o pedreiro, muitas vezes, ele faz sem seguir um projeto exatamente. Ele consegue construir sem necessariamente ter, mas pelo tempo de experiência, de vivência, tudo que ele já sabe do processo. Dentro do conceito da programação orientada a objetos, segue o mesmo critério. O programador consegue fazer estruturado, desenvolver uma aplicação inteira, certo? Mas o que que acontece quando o projeto é grande? Você precisa de mais gente. Você precisa fazer ele em menos tempo. A ideia da programação orientada a objeto é que eu consiga dividir as tarefas, né? Uma vez definido o projeto, eu tendo o projeto elaborado, tem um diagrama a ser seguido, né? E daí nós estamos trabalhando com um diagrama pequeno. Ah, mas se é um projeto pequeno, então será que vale a pena fazer orientado a objeto? Não. A ideia é de que o mercado está para todo mundo trabalhar em grandes projetos. Não existe uma faculdade que vai fazer, só vou fazer casinha pequena. Existe um curso de engenharia só para fazer casinha pequena? Não. Vai fazer qualquer tamanho de casa, certo? A ideia aqui é a mesma. Então, o processo que tem é para fazer grandes projetos, certo? Esses grandes projetos a gente tem que usar técnica de programação, né? Hoje, ainda se pratica a programação orientada a objeto, certo? Tem a programação estruturada, mas a programação estruturada não tem mais espaço. Estou em vídeo aula. Tá bom? O que que acontece? Para fazer o processo do desenvolvimento, leva-se em consideração hoje, né, o formato que está hoje, a engenharia de software, o processo de desenvolvimento de software, como é chamado, pode ser análise de projetos de sistemas ou pode ser é, engenharia de software. São dois termos usados para fazer a mesma coisa. Hoje, usa-se um conceito chamado desenvolvimento ágil. Só que esse formato de desenvolvimento ágil, ele tem uma questão de que
voltou a ser mais ou menos como era a programação estruturada, certo? Por quê? Porque o conceito é uma questão que pode variar, depende da interpretação, certo? E códigos que as coisas estão misturadas, certo? Esse código é o código que é o problema, certo? Se ele tiver tudo separadinho, seguir o padrão orientado a objeto, os processos tendem a poder fazer o quê? Ah, eu preciso fazer um projeto grande. Ah, eu tenho um cronograma para entregar esse projeto, eu tenho lá uma equipe de 5 pessoas para fazer um projeto, vou levar um ano para entregar, beleza? Ah, se eu tiver, em vez de 5, tiver 10 pessoas, eu consigo diminuir para 6 meses? Ou que seja, 8 meses? Mas eu consigo reduzir o prazo? Ah, se eu colocar 20 pessoas, será que eu consigo fazer em 3 meses? Certo? Esse é o processo, essa é a questão, né? A ideia da engenharia de software, da conceito de programação orientada a objeto, propõe que eu consiga trabalhar de maneira que eu consiga dividir as tarefas e eu vou conseguir fazer projetos maiores em menos tempos, colocando mais gente, certo? Essa é a proposta da engenharia da programação orientada a objeto, né? E além disso, o que eu consiga fazer? Ah, se uma linguagem consegue fazer ela console, consegue fazer ela desktop, consegue fazer ela web, consegue fazer ela mobile, se eu consigo dividir esse mesmo projeto de maneira que uma equipe trabalhe com a parte só da interface, outro trabalha com os modelos ou com as classes, né? E outro trabalha com as regras de negócio. De maneira que, independente de qual plataforma eu estiver trabalhando, eu consiga implementar esse projeto e consiga entregar e consiga colocá-la para rodar nesses termos, certo? Existe toda uma outra parte ainda que tem a ver com qualidade de software, que nós não estamos entrando no mérito, certo? Tem uma outra parte que se trata de teste de software, teste automatizado, que eu consiga fazer o teste já dentro do código, sem necessidade de ter que fazer o teste, é, vamos dizer lá, como é que fala? Testando um a um as partes. Teste manual, certo? Que consiga fazer um teste automatizado. Isso tudo leva em consideração que os projetos de software consigam fazer projetos grandes. Quando eu digo grande, eu digo ambiente corporativo. O que é ambiente corporativo? Uma faculdade com o tamanho da UDC, por exemplo, um grupo, como por exemplo, o grupo Monfato, por exemplo, rede de mercados, certo? Consiga fazer um projeto de grande porte, consiga atender toda a demanda em várias áreas, né? Um conceito que vocês vão ver lá em sistema de informação chama ERP. ERP quer dizer Enterprise Resource Planning, planejamento de recursos corporativos, certo? Então, é para fazer uma coisa que é para grande porte, um grande negócio, certo? E fazer esse projeto, um grande negócio, é justamente o que muitas empresas querem, porque vai ter todo o processo integrado, certo? Que ele consiga fazer o ambiente todo desenvolvido de maneira que ele consiga ter o controle do processo inteiro, seja ele no celular, seja ele no computador, seja ele da maneira que for, certo? E conseguir atender às necessidades. É o sonho de qualquer empresário é ter todo o controle na palma da mão, certo? E é justamente isso que a gente propõe para fazer isso, né? Então, como já foi comentado antes lá, programação orientada a objeto, ela tem uma série de detalhes? Tem, né? A ideia é que essa disciplina, nós vamos entender os conceitos da orientação a objeto, certo? Nós já vimos uma parte desse material, essas 2 semanas, né? Mas de agora para frente nós vamos colocá-la em termos de código. A parte conceitual, de uma certa maneira, foi o que foi visto nesses capítulos aqui. Acho que deu para entender o que que é o conceito da orientação a objeto como um todo, né? Já um pouco mais próximo do que é a codificação, mas para a gente poder entender o que nós estamos trabalhando aqui, certo? Então, nós vamos fazer similar ao que foi feito lá na programação estruturada. Nós vamos trabalhamos com pequenos projetos e vamos incrementar esse cara, certo?
O que que é o final do ano, deste ano, não o final do semestre, né? Mas a ideia é no final deste ano é que a gente tenha uma aplicação que seja Windows, desktop, que a gente consiga implementar uma aplicação que faça cadastro já interagindo com o banco de dados, a gente consiga consultar, consiga cadastrar, consiga alterar, consiga excluir, tudo como se fosse no formato desktop, certo? Nós vamos começar agora com a parte console, nesse ali no terceiro período, certo? E no quarto período a gente vai pegar a interface de desenvolvimento gráfico, a ideia, certo? E depois lá no quinto, sexto período vocês vão ter uma outra disciplina que vai fazer isso em formato web, certo? Que vai fechar o conceito todo do que é esse formato de desenvolvimento, né? Ah, mas já vi web. Vocês já tiveram web no segundo, no terceiro período lá da MIT, certo? Mas o web que vocês viram é HTML, CSS com JavaScript, certo? O que vai entrar aqui vai ser um desenvolvimento que pode ter o HTML, CSS, JavaScript, mas também vai ter o C Sharp vinculado com ele, certo? A ideia é que a gente feche essa semana, que fecha o mês de fevereiro, que dá um mês de aula, no caso, certo? Embora teve semana passada que foi carnaval, que não teve aula, né? Que a gente consiga ter a ideia fechando essa parte da orientação a objeto clássica que está no Lazarus. E a partir da semana que vem, que entra o mês de março, a gente vai entrar no C Sharp, certo? Deu para perceber que a velocidade desse semestre é um pouco maior do que foi o primeiro período, o segundo período, certo? Porque muita coisa a gente não precisa, eu não vou precisar ficar entrando em detalhe para ensinar a estrutura de seleção, estrutura de repetição. Subentende que todo mundo saiba esses conceitos, esses fundamentos, certo? Nós vamos tratar já de assuntos um pouquinho mais profundos. E daí nós vamos fazer projetos que têm a ver com essa parte, mas com o objetivo já justamente de poder montar uma estrutura muito mais ah, fechada, um mini projeto que pode servir para amanhã fazer um projeto grande. Na realidade, a ideia dessa disciplina de ser no terceiro e no quarto período é com o objetivo que lá no sétimo, oitavo período vocês consigam fazer uma implementação realmente já num ambiente maior, conseguir implementar algo um pouco mais complexo, certo? Esse que é o objetivo da coisa, né? Então, vamos dizer assim, só para a gente esclarecer. Terceiro período, eu não vou ficar pedindo, ó, tem que prestar atenção, não pode ficar usando muito celular, não pode ficar. Por quê? Porque a ideia não é a gente. Isso daí eu acho que vocês já entenderam que a faculdade é um pouquinho diferente, certo? Então, passa a ter um pouco mais de responsabilidade de vocês. Caso vocês queiram, continuem tocando, mexendo com o celular, vendo as coisas em paralelo, simplesmente o que pode acontecer é que não vai conseguir passar no terceiro período nessa matéria, por exemplo, certo? Infelizmente ou infelizmente a coisa é assim, certo? Ou se mesmo que consiga passar depois na disciplina sequencial, na sequência que nós vamos ter no quarto período, não consiga desenvolver ou fechar os conceitos que vão ser necessários deste terceiro período. Porque é mais ou menos como a gente fez no primeiro e segundo período. O que que acontece? Nós temos certos conteúdos que foi visto no primeiro período e é usado no segundo. Não entendeu direito no primeiro? Vai patinar um pouco no segundo. Só que aqui o grau de complexidade vai aumentar um pouquinho mais, certo? É a mesma proporção que nós estamos nessa velocidade. Então, requer realmente um pouco de dedicação, né? Ah, deixa eu ver. Bom, enfim, esse é o recado básico, beleza? Vamos lá. Então, o que que a gente viu lá primeiro, no começo? Primeiro, antes de eu começar a reformular aqui, rever aqui, alguém tem alguma dúvida de algum assunto que foi visto ali que não conseguiu entender direito, ou que não conseguiu fazer direito os exercícios? Ah, tá. A passagem de parâmetro por referência, realmente no Pascal, ah, eu diria que conhecendo as linguagens, e o C Sharp vai ser diferente do C,
embora seja derivado de C, né? C Sharp é um pouco diferente. Eu diria que esse formato do Pascal, de você usar o var ali, na prática ainda é o mais legal. Mas é porque vocês já estão acostumados com C, certo? Mas, enfim, cada linguagem tem uma forma diferente de representar a passagem de parâmetro por referência, certo? Isso é uma questão que nós vamos ter que trabalhar, não vai ter muito jeito. C Sharp é mais fácil que o C. Não, o problema, a questão de C Sharp, vamos dizer assim, na linguagem, no Delphi aqui no Pascal, uma coisa que é bacana, que é bem clara, é assim, ó. Eu tenho o termo interface aqui, e aqui eu tenho a definição da classe, o type, que vem até aqui o end, que é o cabeçalho, certo? O que que acontece? Ele é muito bem definido. É mais ou menos a representação do diagrama de classe que está aqui, né? É, a outra questão que no Pascal, no Delphi, aqui ele é mais interessante, é que o termo constructor e destructor é muito explícito, certo? Gets e sets também fica muito bem claro, fica bem separado. Eu consigo entender o que é get e o que é set. A questão é que dentro da linguagem do C Sharp, tem algumas questões como constructor. Destructor não vai ter porque ele segue o padrão de ter o garbage collector, no caso do C Sharp. Então não vamos precisar se preocupar com destructor, né? Mas ele tem uma questão, uma parte que, como não é bem declarado o que é o início da classe e o que é o get, set, constructor, então às vezes fica meio confuso, certo? Ele tem, é que tem umas questões que a primeira vez que eu passei C Sharp, correu muita confusão, correu muita não entender o que que é o get, o set, o que que é o constructor, por exemplo, certo? E por isso eu mudei o formato e passei a colocar primeiro o Delphi para entender a estrutura inteira do que tem que ter, né? Para daí então, daí o D para. Então aqui é o constructor. Não. E não tem as cláusulas. Quer dizer, o Public Protected e Private tem, você vai usar o termo lá, né? Mas ele fica tudo misturado, certo? Então ele cria uma certa confusão. Depois que eu passei a fazer nesse formato, a coisa foi bem mais tranquila, a coisa andou bem melhor, certo? Porque daí aqui a gente está vendo os fundamentos e o livro do professor Isaías Camilo Boratti ali, ele define exatamente as coisas de uma forma bem tranquila. Não, nós não vamos ver todos os capítulos, certo? Vamos usar alguns capítulos de base, porque tem os fundamentos ali no livro que ele coloca bem explícito, certo? Mas nós vamos trabalhar o capítulo, só que usando C Sharp, daqui para frente. Essa aí é uma outra questão que eu queria falar, bem lembrado. A minha ideia era dividir a prova em duas partes. Uma parte dessa parte teórica aqui, certo? E depois uma prova da parte prática, prova bimestral, certo? Mas para o bimestre ainda falta um mês e uma semana, não é isso? Um mês inteiro, certo? Então nós vamos fazer. A ideia era fazer tipo a prova teórica, pegando essas partes conceituais aqui, né? Porque embora a disciplina seja de prática, nós temos fundamento aqui, certo? E daí fazer essa prova tipo da outra semana, segunda semana de março, por exemplo. Pode ser? Ou é muito tempo? Vamos ver. É a ideia de ver hoje. Isso aí. Mais alguma coisa? São um pouco longos.
Você já notou, por exemplo, no Delphi, aí tem geralmente é o quê? As lojas, daí as views. Na próxima vai ter tipo uma folha de código, aí Mais ou menos como está aqui. isso aí, né? Exatamente. É porque nós temos que separar e temos que ter com base nisso aqui. Diagrama. Baseado no diagrama, a gente vai fazer a implementação, certo? Tranquilo? Tá. Mais alguma coisa? Certo aí? As questões estavam tranquilas. As respostas estavam ali no capítulo mesmo. Ah, tá. Então, fechada essa primeira parte, então vamos lá. O que que é que nós temos? Então, primeiro, a ideia que a gente tinha com relação ao problema do quadrado, fazer leitura, escrita, calcular e estava tudo certo. Nós reconstruímos a ideia de resolver o problema do quadrado aqui, certo? Foi reconstruído. De que maneira? Primeiro, eu tenho uma classe que é a classe quadrado. A classe quadrado, eu não tenho read, não tem scanf, não tem printf. Não tenho leitura, não tenho escrita, certo? O que que ele vai fazer? Ele vai fazer as operações. Então, cabe a ele fazer o quê? Vai calcular a área e vai calcular perímetro, certo? Mas aí como é que fica? Então eu tenho o atributo lado, né? Aqui eu não coloquei a área e perímetro, mas eu podia ter a área e perímetro. Na implementação que eu fiz, eu coloquei a área e perímetro. Foi isso? E eu vou ter constructor, destructor, eu tenho set e get. Teoricamente, para cada atributo eu tenho get set, certo? Então, a reconstrução do problema do quadrado é o que dava no máximo 10 linhas de código, um pouquinho maior, né? Certo? Ele divide-se, então, eu tenho a classe quadrada e eu vou ter a classe interface. A classe interface é que vai fazer leitura e escrita dos dados, né? Então, nela eu vou pedir os atributos, vou passar os dados que eu preciso ler e vou retornar ele e vou mostrar o resultado, certo? Isso daqui caracteriza o formato que eu passei antes. Então, no conceito orientado a objeto, eu consigo dividir front-end com back-end, certo? Para quem não sabe nada de web, o front vai ser o que o. Ah, o Dami já passou isso para vocês, né? Front e back, certo? Então, o front vai ser a parte do HTML, CSS com JavaScript lá, e ele vai mandar para o back, que o Dami deve ter passado como é que faz o caminho para você mandar até o servidor. Ainda não. Ainda não. Mas ele vai passar, fica tranquilo. Aí lá vai estar o back, lá onde que vai executar o processo todo, certo? Então, dentro dessa ideia da orientação a objeto, a gente tem esse processo claro, né? Eu vou ter aqui a interface que eu faço a leitura e a escrita, certo? E aqui eu tenho a classe quadrada. E aqui, o que que nós temos? Temos uma nova classe, que é a classe programa, que vai juntar as partes, certo? Que vai fazer a parte da interface, que é o visual, aquilo que vai dar a entrada, com o que tem que ser feito, com a classe propriamente dita, né? Então, os conceitos de agregação, né? O losango que indica que está sendo agregado, então o programa agrega esse camarada. Gente, Você vai querer que a gente faça tipo, separar assim, da interface, o objeto, assim, por exemplo, o quadrado, vai ter quadrado, a interface e o programa. Você vai querer que sempre separe, porque teve uma questão que eu não sou problema com interface, funcional, e vai ser tudo separado. tudo separado. Tá? Isso acontece e ajuda, porque, vamos dizer assim, de modo geral, o pessoal da área de programação, quando vai fazer a interface, ela fica muito quadrada, né? Salvo pessoas com habilidades de desenhos, né? Isso cai na que tem habilidade, salvo algumas pessoas que têm habilidade para fazer desenho, mas a grande maioria vai ser a tela seca, simples, básica lá, certo? E o que acontece principalmente com relação ao front-end e back-end é que geralmente quem faz front-end
é quem, vamos dizer assim, tem ideias criativas, que não acontece muito com quem faz programas, basicamente. São dois dilemas aí no caso, certo? E quem faz, vamos dizer assim, o pessoal de propaganda e publicidade, que faz essa parte principalmente de apresentação, de front-end, de interface, de cores e tudo mais, geralmente não tem uma lógica muito apurada. São características que acontecem em cada curso. E essa divisão entre front e back, ou de você ter a parte da interface, independente do código, um pouco código, né? E mais chamada, simplesmente, ele invoca, ele passa lá os parâmetros, invoca, em dois toques faz, certo? É a parte que realmente interessa. Então, quem mexe com, consegue trabalhar com design, consegue bolar bem páginas, consegue bolar bem um conjunto harmônico de apresentação, ou UI, se for termos mais recentes, vai conseguir trabalhar de uma forma tranquila, sem ter que se preocupar com a parte da lógica, ou a parte de banco de dados, a parte que vai estar na retaguarda, certo? É uma característica que acontece dentro da área, tá? Não quer dizer que vocês não possam ser front-end, mas acaba pegando mais as cores, os conjuntos que tem. Embora uma parte desse processo do front-end, ultimamente, está jogado para IA. Uma boa parte do pessoal que estava na parte de criatividade perdeu espaço para IA, ou está perdendo espaço para IA, certo? Mas isso é uma questão que depois a gente entra no mérito, tá? Então, o que acontece? Feito isso, então, a gente fica bem claro que tem, né? E como é que funciona esse processo? Bom, o diagrama está aqui. Vamos entrar no diagrama para entender melhor o código aqui, então, né? Aqui é o unit quadrado, né? Que a gente fez na outra aula. Aí atrás consegue enxergar? Então, o que acontece? Veja bem, desse cara, desse interface aqui até o end aqui, ele fecha a classe, o cabeçalho, o que é o que está no diagrama, certo? Da maneira do Delphi, aqui no caso. Então, type quadrado igual a class indica que é a classe. Aqui eu tenho os atributos, né? Lado, área, perim, que são os atributos que eu coloquei. Calc, perímetro e calc área, né? Que são os métodos que vão ser invocados. E aqui eu tenho basicamente gets e set, constructor, destructor, certo? O que que ocorre aqui então? Primeiro, constructor, destructor. Ah, mas eu não uso constructor aqui, ele está declarado aqui. É isso? Aqui está declarado constructor, destructor só está begin end. Mesmo que tenha só begin end, tem que fazer o código, certo? Básico, tá? O set. O set, ele está colocando esse parâmetro que está aqui, ele vai atribuir a lado, certo? Mas quem que é? Ah, esse cara é o lado que está declarado aqui em private. Está restrito. Poderia ser protected? Poderia ser protected. Neste nosso caso agora não faz diferença. Depois nós vamos ver onde que vai fazer diferença. Tá com private com protected, certo? Mas aqui num primeiro momento não faz diferença. Aí eu vou setar. Então, eu estou um parâmetro que está chegando aqui e o atributo da classe recebe o parâmetro, né? O get. O get aqui é mais ou menos como a gente viu lá em C. Eu tenho a função, tenho o tipo dela, aqui está dizendo no final, é um pouco diferente, mas ela vai retornar. Só que no C a gente usa return, aqui a gente usa result, certo? Mas basicamente é a mesma coisa, né? Ah, o área, perímetro e o perímetro, eu não tenho set. Por que que eu não tenho set? Ela vai ser calculável. Então, não preciso ter o set, certo? Eu vou ter o get que vai me retornar o valor, né? E aqui eu tenho calc área e calc perímetro que está sendo invocado. Ah, mas na programação estruturada a gente tinha parâmetros para calcular as coisas, né? Não era assim que a gente fazia semestre passado? Agora eu não tenho parâmetros. Por que que eu não tenho parâmetros? Não,
Não é por causa disso. Porque eu não tenho parâmetros nos métodos aqui, ó, calque área e calque perímetro lá. Eu não tenho parâmetros. Na programação estruturada a gente tinha parâmetro. Aqui eu porque ele tem acesso a tudo que está aqui declarado, né? Então, para me calcular, subentende-se que eu preciso do lado. E o valor do lado vai estar aqui na hora que eu for calcular o perímetro. Então, como já está dentro da própria classe, certo? Ah, mas e se não tiver? Né? Supostamente está dentro. Funciona, mas pode gerar confusão. Né? Aqui, geralmente, se fosse na programação estruturada, seguindo esse formato, eu teria lá é, lado, lado, lá, para passar para ele, certo? Mas aqui dentro do conceito orientado a objeto, se a gente levar em consideração que isso daqui é uma classe, certo? E que o que eu preciso é o lado, na hora que eu vou calcular a área, supostamente subentende que o lado já está lá dentro, certo? Se eu esquecer de setar o valor, né, aonde que isso acontece? Eu venho aqui no programa, ó, aqui no programa, então, uma interface pede o lado. O lado está declarado como sendo o tipo real, certo? Se eu não colocar essa linha aqui em comentário, aqui, o que ele vai fazer? Eu não setei o lado, não coloquei o lado lá dentro, o valor do lado, certo? Existe alguma chance de ele mostrar o resultado certo? Não. É, eu preciso ter o lado, certo? Então, esse caso aqui em particular é aqui que ele vai caracterizar esse processo. Eu não tenho o valor colocado, né? O setar é colocar o valor lá dentro, certo? Se eu não setei ele, ele não vai conseguir calcular, certo? Então, mas aqui no caso do quadrado, então não preciso me preocupar com isso, certo? Não preciso me preocupar com isso, né? Tá clara essa questão do cálculo perímetro, cálculo da área aqui, a forma que foi feita? Uma outra situação que tem aqui dentro desse mesmo conceito quadrado é que eu poderia ter o calque área e calque perímetro, não como o procedure que está aqui colocado, né, que está aqui definido, mas eu poderia nem ter a área e o perímetro aqui. Né? Eu poderia dizer assim, ó, simplificando o nosso programa aqui, ó, eu vou tirar aqui, eu vou ter esses dois caras daqui, vou trazer eles para cá, e aqui, ao invés de ser uma procedure aqui, eu vou definir que ela seja uma function. E eu vou dizer que, como sendo function, aqui eu preciso dizer que ela retorna do tipo real. Aqui também vou colocar como sendo function e vou colocar que ela vai me retornar valor do tipo real. Aqui. Aí eu não vou precisar nem do get desses dois caras aqui, ó. Colocar em comentário. Ó, sim. Ó, vou tirar aqui aqui do get até o calque perim. Aqui, ó. Isso que está em azul é comentário, certo? E vou fazer o quê? Eu vou pegar esses caras aqui e vou dizer que result recebe lado vezes 4. E vou dizer que result aqui recebe lado vezes lado, certo?
E o que que ele vai fazer? Ele vai vir aqui, o setar que eu preciso, né? Em vez de fazer get área, eu vou chamar aqui então calc área e aqui calc perímetro, certo? Ou seja, o que acontece? O get área, get é, perímetro, ele tem porque eu criei o atributo aqui é, área e perímetro, certo? Porque neste caso aqui em particular, eu não precisaria ter, posso ter simplesmente calc área e calc perímetro, certo? Aí ele vem aqui, ele vai executar, vai, um lado, o valor do lado. Tá. 7. Ah, 4 vai ser tudo igual, né? 16, 16. Foi do mesmo jeito que a gente fez a outra vez, não foi? Certo? Então, eu posso, eventualmente, aqui ficou tudo junto, né? Depois eu corrijo. A área é 49 e o perímetro é 28, certo? Deu o mesmo resultado que deu o anterior, não é isso? Então, o que que ocorre? Bom, então, eu tenho a questão de que, dependendo como for feito, ó, o que que acontece? Só que daí ele ficou público aqui, né? Aqui ele criou calque área, calque perímetro, e ele mostra o resultado. Ele vai alterar o lado? Da mesma maneira, ele não vai alterar o lado, certo? E aqui, com relação à interface, né? A única questão que tem é esse cara aqui, porque eu vou ler o valor. Se eu tirar o var daqui, ele vai dar errado. Se eu tirar o var, ele vai fazer passagem de parâmetro por cópia. E aí, se eu leio aqui dentro da interface, ele não vai conseguir alterar, não vai trazer no programa o valor, certo? E se ele não vai fazer isso, então o que que vai acontecer? Que o valor vai dar errado, né? Certo? E aqui tem aquela parte da envio e recebimento de mensagem, né? Então, eu li o lado, ele está lendo o valor do atributo, a passagem de parâmetro, isso nós já fazíamos na programação estruturada normal. Esse set é o que ele está enviando a mensagem para o objeto quadrado. O objeto quadrado recebeu o valor, e daí quando eu faço aqui o calc área aqui, ele está me retornando o valor do objeto, o valor calculado. só uma função. A procedure, aqui ó, se observar aqui o pé salado aqui, é uma procedure. Ela retorna, de repente, usando o parâmetro, passagem de parâmetro. Mas a função também pode retornar dessa maneira. Pode usar o var na function também, certo? Mas está claro aqui o processo? Alguma dúvida aí dentro desse conceito aí? Observe que esse cara aqui é o programa, mas ele é um programa em termos de classe. O projeto aqui em si que vai ser executado, certo? E Aí, tipo, esses quadrados, escolher o local do lado e fazer como se no mercado a gente entraria aquela variável. tem os dois jeitos. Tem os dois jeitos. Depende, o formato mais clássico para evitar que a grande maioria use é colocando área e perímetro como atributo e faz os métodos, certo? Para você calcular. É, mas é, esse era o formato mais clássico. Mas hoje em dia se usa do outro jeito também, de uma forma mais direta, já calculando e obtendo o resultado, certo? Os dois formatos você vai encontrar no mercado sendo trabalhado. Depende mais da filosofia que a empresa adota, a empresa de desenvolvimento, certo? Vai ter os dois formatos, né?
Então, aqui, esse projeto aqui, esse é o cara que vai executar. Dentro da ideia do Lazarus aqui, ele acontece assim, ó. Ele cria o aplicativo aqui, ó, certo? Eu consigo rodar o aplicativo aqui, ó, e ele vai calcular baseado no aplicativo criado. C Sharp vai fazer a mesma coisa. Só que a diferença do C Sharp é que o executável vai ser menor ainda. Por que que o executável do C Sharp vai ser menor? Porque ele vai usar o .NET, framework .NET. E daí o que que é um framework? Não. Sim, então. O ambiente de trabalho é uma ideia, certo? Esse Lazarus que a gente está mexendo aqui é uma ideia, certo? Isso aqui é um ambiente de desenvolvimento. O que que seria um framework? Conjunto de bibliotecas. Conjunto de bibliotecas. Daí o que acontece é que, vamos dizer assim, o Lazarus aqui, ele tem uma biblioteca que faz esse executável aqui ocupar essa quantidade de kbytes aqui. Ele converte o código que você está fazendo pelo código que está na biblioteca. Só que a biblioteca do Lazarus aqui é uma biblioteca que está aqui, né, dentro dessa lib aqui, né? Mas é um código que ele vai usar e ele vai colocar substituindo, né? O C Sharp é o quê? C Sharp é uma variação do Java, certo? O que que ele faz? É, ele só faz referência aos comandos. Ele já substitui direto no. Ele seria, em princípio, seria uma versão interpretada, certo? Mas ele vai substituir já pelos atalhos do que está na biblioteca. Então, parte do código dele já vai estar no framework .NET. Se você não tiver o .NET rodando na máquina, ele não vai rodar, certo? Não vai funcionar. O Delphi aqui não. Eu levo o executável, coloco em qualquer lugar, ele não depende de ter alguma coisa pré-instalada. O C Sharp, assim como o Java precisa ter a máquina virtual Java, a VMware lá que fala. E se a máquina virtual Java tiver instalada, aí ele vai pegar essas bibliotecas desse framework do Java e ele vai substituir e vai pôr para rodar. O C Sharp faz similar ao que o Java faz. Ele pegou a mesma ideia. Mas vocês vão ver depois que a ideia do C Sharp é muito parecida com essa do Delphi, certo? É, o Visual Studio Community. Por que que ele é muito parecido com esse cara? Esse aí não pode também busca. Não. Foi tratado. Mesmo criador que C Sharp, não só C Sharp, como o SQL Server, algumas versões dos produtos tiveram problema de estabilidade, certo? Aí o que acontece é que num dado momento, o Lazarus, que foi criado pela Borland, ela é uma versão do Delphi, na realidade, a versão do Delphi 7. É esse Lazarus aqui. Ela chamava Kylix, que era uma versão que foi criada para Linux, Windows e Mac, que rodava. Ela virou um software livre. Foi colocado porque a Borland não ia dar continuidade na plataforma Linux. Assim como a Microsoft agora também não tirou a continuidade do Visual Studio, ela só roda em Windows agora, não roda mais nem em Mac nem em Linux. Anteriormente ela rodava em Mac e em Linux, certo? Eles tiraram essa compatibilidade e ficou para você desenvolver em C Sharp, usando o Visual Studio só no Windows, certo? Que evita uma série de problemas, na realidade. Não quer dizer que você não possa gerar o código para rodar no Linux ou no Mac.
Você consegue, através do Windows, fazer ele rodar no Mac e no Linux. Tanto é que o kernel do Linux atual é em Linux, é um kernel do Linux, certo? E o que acontece é que o principal desenvolvedor do Delphi ficou na Microsoft e ajustou e fez a ferramenta funcionar tranquilamente agora, certo? Já tem um certo tempo, né? Isso é coisa de 2008, 2009. A grande maioria de vocês era criança, ok? Tá claro aqui esse processo? O projeto aqui, então, que gera essa questão do executável. Aqui no Delphi, ele leva em consideração que ele vai compilar, vai gerar o código, o objeto que a gente chama, obj, e ele vai linkeditar e vai criar o código executável. O código executável é a junção do código que você fez com as bibliotecas que você está utilizando para fazer esse código. Ele gera o código executável, certo? Diferente do JavaScript. JavaScript que vocês estão vendo com o Damin, né, ele não é um código compilado. Ele é um código que a gente chama interpretado, certo? O que quer dizer interpretado? O código é executado linha a linha, baseado no código que está ali. Ele não é um código que vai rodar ele, é, como é que eu vou dizer? Ele não é pré-checado, certo? Porque o JavaScript que o Damin está passando ainda é sem o TypeScript. TypeScript que foi criado, que é um conceito, não é uma nova linguagem, mas é um anexo que você coloca no JavaScript, o TypeScript, para ele ser tipado, certo? Porque o JavaScript você consegue definir lá, define ele como number lá, como numérico. Daqui a pouco você cria A como numérico. Daqui a pouco você muda A, ele vira string. E ele aceita de boa, certo? Dado momento pode dar pau, porque você esqueceu que ele virou string, daí você vai usar ele de novo, ele dá pau lá, porque fez isso. JavaScript, você fala aqui, né? Não. TypeScript é você criar tipos no JavaScript, certo? Para que criar tipos no JavaScript? Ser uma classe, É, é que seja já vem fortemente tipado, que a gente fala, né? O que é fortemente tipado? A gente vem aqui no código aqui e coloca, ó, eu defini lá aqui no quadrado, eu disse aqui qual o tipo, ele é real, né? Eu venho aqui no program aqui, ó, eu estou dizendo, ele é do tipo quadrado, ele é do tipo interface. Isso aqui a gente chama fortemente tipado. Eu estou definindo o tipo dele. O JavaScript não tinha isso, certo? Só que o mesmo camarada que criou, estabilizou C Sharp, o Visual Studio, ele que criou o TypeScript. Porque tem o Visual Studio Code, certo? O Visual Studio Code, ele não conseguiria, se não for tipado o JavaScript, ele não consegue dizer que está errado o código, certo? E quando você usa o VS Code, o critério foi para colocar o VS Code para rodar, ele tinha que ser tipado. E para ser tipado, ele fala: não, vamos reformular o JavaScript e vamos criar o TypeScript. Ah, mas se o cara não quiser usar o TypeScript, ele continua programando do jeito que programou até hoje, certo? Que o JavaScript é tão velho quanto o Java, tão velho quanto o Delphi, certo? Das linguagens de programação é das linguagens que continuam no mercado, né? Mas por quê? Porque tem linguagens que já não estão mais no mercado, certo? Programação estruturada que deixaram de existir no mercado. Desde que veio o ambiente gráfico e tudo mais, passou-se a adotar as linguagens orientadas a objetos. Linguagens estruturadas deixaram de existir ou se transformaram em orientado a objeto, certo? Que aconteceu em alguns casos, né? O Delphi é um caso, ele era totalmente estruturado, era o Pascal. Aí ele se transformou em Pascal orientado a objeto. O C tem um C++, né? Que é o C orientado a objeto. Só que o C++ não é uma linguagem que vingou. Ela deixou de existir, mesmo sendo orientada a objeto, né? Mas aí veio o C Sharp, que é para ser o substituto, substituiu, é o Java da Microsoft,
certo? Certo. Fala. Que outra C Sharp tem relação C++? O que ele melhorou assim? Alguma coisa chegou a tudo, né? O C++, ele tinha vícios como no C. Tinha coisas que permitia fazer de você achar o endereço de memória aonde estava armazenado. O encapsulamento dele não era real, não era fechado. Tanto é que tem uma recomendação do governo dos Estados Unidos que não recomenda o uso da linguagem C++. Então, essa recomendação não era só para C, certo? Você vai mais. É, certo, C++ também. Tanto é que você não vê muito software hoje, aqueles que já existiam, que já estavam implementados, estão rodando, continuam sendo usados. Mas você não vê novas implementações sendo feitas em C++, certo? Aí, a Microsoft era uma que tinha a linguagem C++, certo? Mas ela reformulou as linguagens de programação, né? Daí passou a ter C Sharp, criou o F Sharp, criou outras linguagens novas, né? Baseado nos conceitos de orientação a objeto, certo? Hoje no mercado existe outras linguagens, por exemplo, o PHP não era uma linguagem estruturada. Há uns 10 anos para cá ela passou a ser orientada a objeto, certo? Mas até tem muito projeto feito em PHP que foi feito ele de forma estruturada, né? Que quem desenvolveu vai continuar usando aquele formato, né? Mas tem algumas recomendações, né? De que realmente a orientação a objeto, você ter realmente o código encapsulado, é uma coisa um pouquinho mais segura, um pouco mais tranquilo para o mercado. Sabe, com esse baixo da terra, tem. Não. É a forma como vai instanciar e como é que ele vai armazenar na memória, certo? Mais ou menos baseado nisso. Então, quando se pega, ó, o Java, ele leva em consideração isso? Leva. Leva em consideração os conceitos da orientação a objeto. Mas o Java ela não vem sofrendo muitas alterações ao longo dos últimos 10 anos. Ela vem, o que aconteceu? Quando teve, ah, coincidiu-se que quando a Microsoft resolveu entrar no software livre e passar a adotar o software livre como parte da solução da Microsoft, a Oracle, que era dona do Java, resolveu fechar e deixar só o código de um ano antes. Então, nós estamos em janeiro de 2026, poderia receber o código de janeiro de 2025, sempre com um ano de atraso, certo? Isso não durou muito tempo, só que isso criou na comunidade que ajudava o Java, que era muito grande, que o Java cresceu por causa disso, essa comunidade se sentiu traída, porque a promessa é de que o Java ia estar aberto sempre para toda a comunidade que estava contribuindo. E daí o que aconteceu? Que houve uma ruptura. Essa ruptura que aconteceu fez que uma boa parte dos desenvolvedores Java migrassem para o C Sharp, já que eram códigos parecidos, a linguagem parecida, com a mesma proposta. E aí a Microsoft viu uma parte que ela não conhecia, que era a comunidade. Por isso que ela criou o Visual Studio Community, que é um software aberto para quem quisesse desenvolver, desde que não tivesse ganhando, se estiver ganhando milhões de reais aí, a favor de pagar a licença que a Microsoft vai cobrar a parte dela, certo? Está dentro do contrato lá que você colocou quando você instalou o Visual Studio Community, certo? Mas é exatamente o mesmo código do Visual Studio Community, é o mesmo código do Visual Studio aberto, é pago, certo? Aí o que acontece? Feito essa parte, a Microsoft viu, porque daí hoje o Visual Studio ou C Sharp é um dos códigos que mais sofre alterações. E ela realmente revolucionou o processo de desenvolvimento de código, certo? Tem relação a quantos programas que a Microsoft lembra, isso daí. A Microsoft tinha um problema sério, porque era uma questão assim, o Java não era dela. Então ela não podia fazer coisas que ela queria que o Windows resolvesse quando fosse usada uma solução dela, certo? Aí o que aconteceu? Ela reescreveu o código. O Windows é escrito em C Sharp hoje. Antigamente era escrito em C++. Eles reescreveram o Windows em C Sharp.
e passaram a escrever com o framework .NET. Eles reescreveram, porque quando passou a ser community, existe uma forma de você programar em C Sharp sem você precisar usar o Visual Studio, só usando o VS Code. Você consegue programar usando o VS Code, programar, desde que não seja. A única coisa que ela deixou para a solução dela é o desenvolvimento desktop para Windows ou para ambiente desktop, de um modo geral, seja no Linux, no Mac, que seja feito no Visual Studio. O, o mobile, que é o MAUI, web, todo o restante você pode desenvolver usando o VS Code. Não tem necessidade de você adquirir o Visual Studio para poder desenvolver nessas plataformas. Só aquilo que você vai desenvolver na solução desktop. Essa daí você precisa adquirir a ferramenta da Microsoft. Aí você falou três, dependendo da quantidade que você gera, aí é uma porcentagem, isso aí. Não, não. Ele pede que você compre a licença. Não é que ele vai ser sócio no teu código. Você vai Não, não vai pegar uma parte da tua empresa. Certo? Então, o que acontece? Passa a se criar esse formato. E aí a Microsoft colocou que, mas eu não, o framework que tem, eu não tenho tudo aquilo, a solução que estava criando, que seria a versão livre, então foi criado o conceito .NET Core. Aí o .NET Core é considerado só a parte livre. No momento, acho que está na versão 10, 11. Vamos ver. Então, o senhor sabe a partir de qual versão do Windows que ele passou a ser agora se tirar? Ah, não faz pergunta difícil. É, atualmente, ó, a versão Core é a versão que, deixa eu ver se tem 11. Olha, tem 11. Ah, tem um preview aqui, ó. O 11, ele está previsto para novembro de 2026. O atual é o 10, certo? Aqui, ó, tá? Tem uma escala das datas, se não me engano, está previsto até 2035. Já tem previsão dos .NET tem. Aí o que ela fez? Ela reescreveu o framework, porque tem esse .NET Core e tem framework .NET. O .NET ele parou no 4.8 aqui, ó, certo? Que é o framework que era o original que tinha há 10 anos atrás, 2016, 2015. E ela passou a escalar para que ela reescreveu o código para que ela pudesse estar no .NET Core, só que ela pediu um tempo para poder entregar o .NET Core, porque o .NET Core, com o mesmo recurso que já tinha 4.8, era até o 4.7, acho que é 4.5 que tinha. Ela criou todo o código para ser compatível, todos os recursos que tem, para você poder usar no Linux, no Mac e no Windows. No Windows já tinha, certo? Ela criou nesse formato. E a versão 10, 11, no caso, ela vai passar, já passou o recurso que tem no .NET Framework, certo? Então, quando você encontrar dessa maneira, quer dizer o quê? O .NET Core 10 é o .NET mais atual livre. Você consegue usar ele ou consegue usar o framework .NET, que como o Yuri comentou, é uma biblioteca que tem as funções que podem ser utilizadas no desenvolvimento de soluções usando C Sharp. Tá claro? Alguma dúvida? Não. Então vamos pôr, já que ninguém tem dúvida, então vamos ver se está tudo certo mesmo. Ah, diga. Mas ele passou a ser orientado a objetos. Então ela mantém a retrocompatibilidade. Assim. A pessoa pode programar dos dois jeitos se quiser. Sim, senhor. Delphi é uma delas.
PHP, né? PHP também. Mais alguma coisa? Então, vamos trabalhar, né? A ideia é trabalhar. Ninguém tem mais dúvida? Que bom. Bom, já que tem essa parte que a gente viu do quadrado aqui, do código aqui, eu quero que vocês façam a abstração, a gente levar em consideração o plano cartesiano. Tem o plano de coordenadas cartesianas? Primeiro quadrante, segundo quadrante, primeiro, segundo, terceiro e quarto, não é isso? Eu quero que vocês façam, levando em consideração esse conceito, eu quero que crie uma classe para um ponto. Um ponto vai ter o quê? Coordenada x e y. Beleza. Baseado nessa coordenada x e y, eu quero que vocês calculem a distância desse ponto até a origem. Certo? Básico, né? Aí, feito isso, eu quero que calcule um segundo ponto. Daí um segundo ponto. E nesse segundo ponto, eu quero que calcule a distância entre o segundo e o primeiro ponto. Fechou? Só que o detalhe é o seguinte, né? Vão ser, vai ter a instância, assim como eu tive aqui no programa aqui, eu criei o quadrado, eu vou criar um ponto P1. E eu vou ter um ponto P2. E para mim calcular a distância, eu quero que o ponto P2 chegue no ponto P1 como parâmetro. Pode ter uma classe. Eu posso ter mais de uma instância do mesmo objeto. Estão lembrados dessa questão? Mas eu posso ter aqui os atributos da minha classe. Uma classe, por exemplo, um quadrado, 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 quadrado. Não, eu vou ter um método para calcular a distância. Só que a diferença é que eu vou receber o segundo ponto como parâmetro. Certo? Beleza? Vamos trabalhar então? Alguém tem mais alguma dúvida aí? Tudo certo. Ou tudo certo? Vamos trabalhar então? Posso fechar aqui? Espero que não tenha virado podcast, mas se prestar